ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: mas não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, nesse momento na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele, como todo rei, um ego muito inflado, ele decidiu fazer uma estátua de ouro, uma estátua de 27 metros de altura. E ele decretou, fez uma reunião para o dia da inauguração, e decretou que toda vez que a harpa tocasse, que a flauta tocasse, qualquer tipo de música tocassem, eles deveriam se prostrar diante daquela estátua. Mas tinham ali 3 homens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não faziam isso. Eles adoravam somente a um Deus. Eles adoravam somente o nosso Deus. Então, como sempre tem, aqueles fofoqueiros, os dedos duros de plantão, os homens avisaram, os caldeus avisaram ao rei: olha, toda vez que a flauta toca, que a harpa, que a lira, eles não se ajoelham e não se prostram diante da estátua do Senhor. E o rei ficou irado com aquilo. Mandou que chamassem. E quando chegou, perguntou a eles: é verdade que vocês não se prostram diante da estátua do rei? E eles falaram: Senhor, nós somente adoramos o nosso Deus. E estamos dispostos a enfrentar todas as consequências por isso. E como a palavra nos diz, o rei enfurecido pediu que os homens mais fortes pegassem os 3 e lançassem na fornalha. Mas o rei estava muito, muito chateado, ao ponto de pedir que aquecesse muito mais a fornalha. E a fornalha então estava aquecida 7 vezes mais do que o normal. Ao ponto que aqueles homens, ao jogar os 3 na fornalha, aqueles que jogaram se queimaram e morreram, de tão quente que estava a fornalha. E olha que interessante, algo que chama a atenção é que quando eles estão ali dentro da fornalha, a primeira coisa que chama a atenção ao rei é que ele olha e já não são mais 3 homens. Já não são mais 3 homens ali naquela fornalha. Ele vê 4 homens e ele diz que o 4º homem era semelhante ao Filho dos deuses. Existia um 4º homem na fornalha. Esse 4º homem da fornalha, ele existe na minha vida, ele existe na sua vida, ele existe na sua vida, ele existe na sua vida, ele existe na vida de cada um aqui. O 4º homem da fornalha, ele está conosco todos os dias. E muitas vezes quando nós falamos de fornalha, tudo que nós pensamos é: eu quero evitar. Eu não quero passar pela fornalha.
Eu não quero passar pelo fogo. Não é agradável. E olha, estudando sobre isso, eu me interessei a estudar sobre a purificação do ouro. Olha que interessante. O ourives, que é o artesão que trabalha com ouro, o conhecedor do ouro, ele aquece justamente em uma fornalha o ouro. Coloca na temperatura de 1000 graus. O ouro então se derrete e as impurezas elas sobem e ficam visíveis. Elas são chamadas de escórias. Ele retira essas impurezas e aquece mais uma vez o fogo. E o ouro, mais uma vez, as impurezas ficam à mostra. E ele retira novamente. Ele repete esse processo por algumas vezes. Esse é o processo da purificação do ouro. E sabe quando ele sabe, ó, a partir de agora o ouro está limpo, o ouro está puro. Ele só reconhece que o ouro está puro quando ele consegue ver o próprio reflexo no ouro. Ele só para de esquentar, de aquecer a fornalha, de derreter o ouro, quando ele vê que o ouro está puro, ao ponto dele ver o próprio reflexo no ouro. Eu acho que vocês não estão entendendo. Eu acho que vocês não estão entendendo. Eu estou falando aqui do ourives, aquele que cuida do ouro. Mas assim é com o Senhor Jesus nas nossas vidas. Assim é com Ele nas nossas vidas. Você está achando ruim dele te colocar nas fornalhas? Dele te colocar nos momentos de pressão? Ele está te limpando. Cada vez que Ele te coloca na fornalha, Ele está te limpando. Cada vez que você aquece, cada vez que você está sob pressão, Ele está tirando de você o egoísmo. Ele está tirando de você o seu ego inflado. Ele está tirando de você tudo de mal. Todas as escórias Ele está tirando de você. Ao ponto que Ele tem que fazer mais. Ele tem que nos aquecer mais. Ele tem que nos colocar sobre mais pressão, para que toda sujeira saia da nossa vida. E sabe quando Ele para de fazer isso? Ele só para de fazer isso quando Ele consegue enxergar o reflexo dEle na sua vida. Ele para de fazer isso quando você está tão puro que Ele se enxerga em você. Sabe o que isso me faz pensar? Eu não quero sair nunca da fornalha. Eu não quero sair nunca da fornalha até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós devemos nos alegrar quando passarmos por pressão, por atribulações, por dificuldades, que seja financeira, que seja conjugal. Nós devemos passar dando graças a Deus. Porque sabe de uma coisa? Ele não purifica quem Ele não quer usar mais. Ele não purifica. Se Ele não quiser te usar, Ele não vai se incomodar te purificando, te colocando sob pressão, para que toda escória, para que toda sujeira saia da sua vida. A busca é cotidiana. É uma busca diária, para que nós possamos refletir a imagem dEle. É o objetivo de nossas vidas, ser parecido com Ele. Então, meus irmãos, a partir de hoje, não quero ninguém reclamando de passar em fornalha. Não quero ninguém reclamando de estar sob pressão. Ah, pastor, estou com dificuldade, meu Deus, nada dá certo na minha vida. É o Senhor cuidando de você. É o Senhor te falando: olha,
Para mim você presta, filho. Eu ainda vou te usar. Eu tenho muito para fazer na sua vida. Mas primeiro, filho, eu preciso te limpar. Eu preciso tirar a sujeira que está em você. Eu preciso tirar o que o mundo colocou em você. Eu preciso tirar, filho. Porque quando eu tiro o egoísmo, o altruísmo aparece em você. Quando eu tiro o seu ego inflado, a humildade, ela aparece em você. Quando eu tiro as coisas ruins, a minha imagem começa a se refletir na sua vida. Então nós somos um povo crente, que não desanima nos momentos difíceis. Nós vamos para cima. Tem problema? Nós vamos para cima enfrentar o problema. Nós vamos resolver, porque onde tem um problema, tem que haver solução. As pessoas devem olhar para você e lembrar de alguém que é solução para os problemas. Não alguém que murmura, alguém que reclama. Que eles olhem para você e vejam, ele, meu Deus, ele está passando por dificuldade. Ele está passando por um deserto. Ele está passando pela fornalha. Mas ele passa dando glória a Deus. Ele passa glorificando o nome do Senhor. Ele passa exaltando o nome do Senhor. Esse é de verdade. Que luz é essa? Que luz é essa? Eu preciso dessa luz. Eu preciso viver assim na minha vida. É a luz de Jesus. É a luz de Jesus na nossa vida. Somente Ele é capaz de fazer isso com a gente. E olha, a semana passada eu preguei também sobre esse tema, e algo que o Senhor tem falado comigo. Porque muitas vezes é isso que acontece. A gente passa a semana reclamando, passa a semana achando ruim. E o Senhor, Ele nos prova. E essa semana nós somos provados na nossa casa. O nosso filho do meio, ele, de um dia para o outro, amanheceu com a dor na barriga. E a gente falou, filho, deve ser gases, ou você fez abdominal demais. No outro dia a mesma coisa. E até que no terceiro dia a gente se preocupou e pedimos a Claudinha, a médica aqui da GET, nossa médica. Ela foi até a nossa casa e falou, olha, parece que está tudo bem, mas eu não quero deixar ele sem um exame. Ele precisa fazer um exame. Isso era 10 horas da manhã. Meio-dia, nós estávamos no local fazendo o exame. Fez o ultrassom, eu estava no carro esperando. A minha esposa me liga e fala, meu bem, nós temos que ir direto para o hospital. O Lorenzo precisa ser operado com urgência. E eu não queria acreditar naquilo. Esse é o momento que quem é pai pensa assim, por que não é comigo? Eu daria tudo para estar no lugar do meu filho agora, para ele não sentir essa dor. Eu faria tudo para sentir o que ele está sentindo, para que ele ficasse bom. E fomos ao hospital. E a cirurgia era de urgência, ele estava com um apêndice inflamado. Um apendicite. Meu filho tem 11 anos. Quem está pronto para isso? Quem espera isso? Mas uma coisa eu posso falar para vocês. Em nenhum momento nós duvidamos. Em nenhum momento nós desanimamos. A todo momento nós estávamos alegres. E passando essa força, essa energia para ele. Filho, vai dar tudo certo. Papai do céu está com você, filho. Papai do céu te ama, filho. Papai do céu faz tudo com propósito. Nada é feito ao léu, nada é feito por acaso pelo Senhor. Tudo tem um propósito no que Ele faz. E o Lorenzo chegou no hospital, teve que fazer o acesso. E o meu filho, até então, ele tinha muito, mas muito medo de agulha mesmo. A gente não sabe por quê, mas pavor. Os meus outros filhos, não. Mas ele, um medo absurdo de agulha. E precisou pegar um acesso e não conseguia. Aí tentou na mão. Aí teve que tentar na outra mão. Até que conseguiu pegar no outro braço. Então ele sofreu várias picadas de agulha ali. E tudo que eu queria era estar o meu braço ali no lugar dele. Porque
A gente quer sentir a dor, né? A gente quer tirar o nosso filho. Mas, como eu disse, o Senhor tem um propósito em tudo. E quando fez a cirurgia, deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor. O médico operou, foi um sucesso a cirurgia. Para a honra e glória do Senhor, tudo deu certo. E a gente fica tentando entender, né? Por quê? Por que isso com a gente? E quando ele acordou, ele, ainda meio grogue, falou assim com a minha esposa: mamãe, olha mamãe, eu não tenho mais medo de agulha. Eu não tenho mais medo de agulha. E nisso, nós podemos entender que tem um agir de Deus em tudo. E o Senhor tem um propósito nisso. Eu não sei se o meu filho um dia vai se tornar um médico e que ele vai precisar usar muitas agulhas. Eu não sei o que ele vai ser na vida dele, mas um trauma que ele tinha, o Senhor restaurou com essa cirurgia. Ele foi completamente restaurado com essa cirurgia. Como diz em João 13:7, há muitas coisas que nós não sabemos e não entendemos, mas o tempo vai nos dizer por quê. O propósito de tudo. O Senhor não faz nada por acaso, não faz nada em vão. Tudo tem um propósito. E o nosso filho foi corajoso. Ele enfrentou essa batalha e ele venceu essa batalha. Porque ele sabe quem estava com ele. Desde o início até o fim, nós oramos e falamos para ele. E ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que o Deus que nós servimos estava ao lado dele a todo momento. Para a honra e glória do Senhor, tudo deu certo. E olha, tudo isso que aconteceu na vida dele, me fez justamente estudar esse texto de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque assim como aconteceu com eles, e eles foram ali naquela fornalha testados, imaginem a pressão que esses homens sofreram. Diante do rei, todos queriam que eles, olha a imagem, todos queriam que eles adorassem a imagem de ouro. Mas eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que mesmo em meio à fornalha, o Senhor muitas vezes não nos livra da fornalha, Ele nos livra em meio à fornalha. Ele não nos livra dos problemas, mas Ele está conosco durante os problemas. A palavra dele diz que no mundo, Ele avisou, falou: filhos, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu quero falar para vocês uma coisa: vocês tenham bom ânimo, porque eu, o Pai de vocês, eu venci o mundo. Eu, o Pai de vocês, venci o mundo. Quando naquela cruz eu me entreguei por você, eu me entreguei por você e por você, naquele momento todo o pecado foi vencido. A morte foi vencida naquele momento. E é isso que nós temos que ter em nós. O Senhor muitas vezes não vai te livrar dos problemas. Ele não vai te livrar da fornalha. Mas algo é certo: Ele estará com você no meio da fornalha. Ele estará com você no meio do fogo. E eu quero declarar sobre a sua vida essa noite: não importa os problemas que você está passando, que seja conjugal, financeiro, profissional, o Senhor tem uma promessa. Ele disse que aqueles que confiam nele serão vitoriosos. Não há um outro caminho. Aquele que confia no Senhor, entrega nas mãos deles, é um vitorioso. E eu declaro que cada um aqui é um vitorioso em Jesus essa noite. Aplauda ao Senhor, dê glórias a Ele.
Isaías 43:2 vai dizer que quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. O Senhor não prometeu ausência de fogo, mas Ele prometeu a presença dEle em meio ao fogo. E é isso que nós temos, a presença dEle em meio ao fogo. Daria até certo aquela música, né? Eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aplauda ao Senhor, dê glórias a Ele, glorifique a Ele. Toda honra e toda glória somente a Ele. O Deus que nos livra em meio à fornalha. O Deus que está pronto. Não tenha medo, meus irmãos, dos problemas. Não tenha medo dos problemas. Enfrente os problemas. Olha, o problema não é ter medo. O problema é ser paralisado pelo medo. Quando o medo te paralisa, você se torna um covarde. E olha, está na palavra que os covardes não entrarão no reino dos céus. Mas não tem covarde aqui. Não tem covarde aqui. Pessoas aqui com medo agirão, irão em frente mesmo com medo. Os problemas serão enfrentados porque nós sabemos o Deus que nós servimos. E a palavra dele diz que Ele estará conosco em meio aos problemas. Você pode entrar num problema sozinho, mas a partir do momento que você está lá, Ele está lá com você. A partir do momento que o problema chegou, Ele está lá com você, do seu lado, segurando a sua mão. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está com você em meio aos problemas. Não se esqueça disso. E eu quero terminar com uma palavra de ânimo, porque o Evangelho são boas novas. Eu vim aqui para trazer ânimo, tá? Eu vim falar de tribulação, de problema, mas eu estou falando que nós venceremos todos, tá? Não ficará um problema diante de nós que não será vencido. Nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Toda vitória nós temos nele. E a palavra dele diz que todo joelho se dobrará diante dele. Se o inimigo atacar a sua vida por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá, porque ele sabe o Deus que está com você. Ele reconhece a autoridade, ele reconhece Jesus na sua vida, ele reconhece Jesus na sua vida, ele reconhece Jesus na sua vida. E o inimigo bate em retirada, ele não fica. Aleluia! Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você.
Meu bem, eu quero falar algo. Quero falar algo. Aplauda ao Senhor essa noite, é para Ele. Pastor Túlio contou o que nós passamos essa semana. E eu vou compartilhar com vocês. Enquanto eu estava lá no hospital com meu filho, o tempo inteiro o Espírito Santo ministrava no meu coração. A pressão que eu permito vocês passarem, ela não vem para te destruir, mas ela vem para extrair aquilo que há de melhor dentro de você. O Senhor muitas vezes vai permitir que nós atravessamos por pressões, pela fornalha. E isso não é para te destruir, não. Isso é para extrair aquilo que há de melhor dentro de você. O nosso filho tinha um medo, mas esse medo foi ressignificado. E hoje ele tem coragem. Esse medo não vai mais paralisar ele. E eu venho aqui para te dizer, se há algo em você que tem tentado te paralisar, o Senhor pode te permitir passar por momentos difíceis. Não porque Ele vai te punir, mas porque Ele vai extrair aquilo que há de bom dentro de você. A uva, para ela se tornar um bom vinho, ela passa pela pressão. Ela precisa ser amassada, ela precisa ser esmagada, para que seja extraído o melhor daquela uva. E a uva representa a alegria. E há um tempo de alegria vindo sobre as nossas vidas. Porque deserto e pressão, ela não é para sempre. O que o Senhor tem para as nossas vidas é a alegria. Assim também, como a oliva, ela precisa passar pela pressão, ela precisa ser espremida para ser extraído o azeite. E vocês sabem o que representa o azeite na Bíblia? O azeite representa o óleo da unção do Senhor. E é esse óleo que Ele quer derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça. Então eu venho aqui para te dizer nessa noite, não reclame quando você estiver passando pelas pressões da vida. Quando o Senhor estiver te amassando, te espremendo, é porque Ele quer extrair aquilo que há de bom dentro de você. Há um novo tempo de alegria, há um renovo do Senhor, há uma nova unção para ser derramada sobre as nossas vidas e sobre a nossa cabeça. Glória a Deus. As pressões não vão nos parar. Não vão, porque nós temos a certeza de que em meio às pressões, em meio às fornalhas, é Jesus que está conosco. Ele é o nosso ourives. Jesus é o nosso ourives. E nós temos que entender que o mesmo fogo que derrete é o fogo que te purifica. O mesmo fogo usado para derreter é o fogo que purifica. É isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Nos purificar, tirar toda a sujeira, tudo que o mundo coloca em nós. Ele vem e nos aquece para nos limpar, até que Ele consiga enxergar a própria imagem dEle em cada um de nós. Esse é o nosso objetivo. E essa noite eu quero terminar com essa leitura em 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Podem se sentar. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que Jesus tem para você e para sua casa é a eternidade. O que Jesus tem para você e para sua casa é uma vida abundante ao lado dele. É isso que o Senhor tem para nós. O fogo não veio para nos destruir, mas para revelar quem nós somos. E o fogo também serve para revelar quem está com a gente.
revela quem nós somos e revela quem está ao nosso lado. Eu não quero sair da presença. Eu não quero sair da presença. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Meus irmãos, se você nesse momento, por algum motivo, está se sentindo cansado, abatido, e você sente, eu necessito da presença desse que em meio aos problemas está lá. Eu necessito desse Jesus que em meio às fornalhas Ele está lá. Se você é essa pessoa que diz, eu necessito da presença desse que me livra em meio aos problemas, levante do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por vocês. Nós queremos orar por vocês. Não perca a oportunidade de sair do seu lugar e vir até o altar. Quando você vem aqui e você se prostra e você ajoelha, você está dando um sinal para o céu. Você está falando assim: Pai, eu reconheço que eu não sou o suficiente. Eu reconheço, Pai, que eu não sou o suficiente e que eu necessito do Senhor na minha vida. Eu necessito da Tua presença em minha vida, Pai. Dê esse sinal, Senhor. Olha, eu sei que é um momento que muitas vezes nós ficamos tímidos, mas não se importe com nada. Você tem a oportunidade de estar na presença do Senhor, de vir receber uma oração, e muitas vezes você não se move por vergonha. Isso é uma bobeira. E deixa eu falar para vocês, nós falamos sobre medo, sobre covardia. Se você está com medo de se levantar, é o momento de provar que você é um corajoso. Você se levanta e vem. Você se levanta e vem aqui para frente. Tudo que o Senhor tem para a sua vida, tudo, vai precisar de um ato de coragem da sua parte. Tudo que o Senhor tem para a sua vida, muitas vezes você não vai acessar porque você não dá um passo de coragem. Não tem esse arrependimento. Se essa palavra tocou o seu coração, sai do seu lugar, nós queremos orar com você. Você estará declarando para Jesus que você crê que em meio a qualquer circunstância da vida Ele está com você. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos trazendo a nossa memória de que Jesus, Ele sempre está. Não importa onde você estiver, o Senhor estará ali com você. Não importa a dificuldade que você estiver passando, o Senhor estará com você, te dando força, te livrando, te capacitando, te dando direção, te dando um renovo, porque é Ele quem renova as nossas forças todos os dias. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Nós queremos orar com você. Se essa palavra tocou no seu coração, e se você precisa desse renovo, se você precisa trazer a sua memória de que
Jesus está com você em todos os seus caminhos, não importa onde, Ele sempre está. Eu peço que a igreja estenda as mãos para cá, vamos orar por essas pessoas. Pai, nós colocamos agora diante do Senhor essas pessoas que foram tocadas pela Tua palavra. Que essas pessoas saiam daqui nesta noite com a certeza, com a convicção de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está guardando, de que não importa a circunstância, o Senhor está lá ressignificando, o Senhor está lá para extrair o melhor que há dentro de cada um de nós. Eu coloco a vida dos Teus filhos que estão aqui prostrados no Seu altar nesta noite, Senhor. Que eles recebam um renovo, que eles recebam uma injeção de ânimo vinda do céu hoje para a vida deles, Pai. O medo não vai parar, as circunstâncias não vão fazê-los parar, mas eles irão adiante, porque é o Senhor o nosso escudo e proteção, e a Tua palavra diz que é o Senhor que vai adiante de nós, nos guardando, nos protegendo e abrindo caminho. E é essa palavra que eu declaro sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, que eles terão o Senhor indo adiante deles em todos os caminhos. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Aplauda o Senhor. E eu gostaria de pedir